coisa realmente importante que um líder pode fazer numa organização é criar e administrar a cultura. Se você não administrar a cultura, ela fará isso por você e você nem vai perceber. Essa frase é de Edgar Schein, um dos maiores estudiosos em cultura organizacional. Cultura organizacional nada mais é do que aquilo que acontece quando você, líder, gestor, empresário, não está presente. É o conjunto de comportamentos, de hábitos, de valores e direcionamentos que a sua empresa coloca em prática. Toda empresa tem uma cultura estabelecida, seja ela boa ou ruim. Geralmente nós encontramos os dois polos em todas as culturas. Sempre cabe à gestão identificar quais são os pontos nocivos e trabalhar para o desenvolvimento desses pontos e, claro, identificar aquilo que falta, que seria relevante para o negócio e trabalhar para a implementação e o crescimento e desenvolvimento dessa cultura. A cultura geralmente nasce do fundador. Está relacionada aos valores pessoais, experiências de vida, educação familiar e todos os propósitos que o levou a criar o negócio. Valores presentes apenas em quadros de parede e informativos de site certamente gerarão frustração. O que gera de fato engajamento, o que gera uma cultura forte, são os exemplos. E esses exemplos vêm principalmente da liderança, que são os maiores agentes transformadores da cultura de um negócio. Vivenciar, trazer na prática toda a cultura que está no papel é o que vai fazer você ter um time diferente. E para você, gestor e empresário que valoriza esse tema, eu trago hoje 5 pontos que devem ser tratados como prioridades na hora de trabalhar a sua cultura. Tenha a cultura do seu negócio mapeada de forma clara. É claro que não é o papel que vai fazer a sua cultura funcionar. Mas mapear, identificar, vai trazer mais clareza e mais segurança para o seu time. Assim a regra do jogo fica clara, as expectativas ficam alinhadas e fica mais fácil de se integrar e inserir essa cultura no dia a dia. Invista no desenvolvimento e engajamento do seu time de liderança. Sem uma liderança coesa e engajada, jamais você vai conseguir descer a cultura do seu negócio para todas as camadas da equipe. Líderes influentes e inspiracionais são capazes de tornar a sua cultura tão forte que ela vai se posicionar como o maior diferencial competitivo do seu negócio. Afinal, tudo no seu negócio é copiável. O seu produto, o seu serviço, os seus processos. A única coisa que não é copiável é a sua cultura. Mas para gerar essa transformação, a sua liderança precisa estar treinada, com as habilidades de gestão de pessoas bem desenvolvidas, para que dessa forma consigam ser agentes de transformação e influenciar de forma positiva e natural. Valorize o fit cultural no momento das contratações. Ainda é muito comum a liderança priorizar as competências técnicas em detrimento ao comportamento e ao fit cultural dos profissionais. Mas é esse fit cultural que vai gerar mais dinamismo na adaptação, no processo de rampagem desse profissional na sua empresa. E quanto mais desenvolvido, mais aderente à cultura ele já for naturalmente, mais tempo vai sobrar para que a gente foque no desenvolvimento de competências que trarão mais resultado e mais performance para esse profissional na empresa. Viver a cultura exige sacrifícios. Já imaginou ter que desligar o seu principal vendedor com os melhores resultados por uma questão comportamental? É isso que acontece quando a gente precisa viver a cultura de verdade. Por melhor que sejam os resultados em números desse vendedor, o comportamento nocivo dele pode trazer grandes prejuízos ao restante da equipe e ao negócio como um todo. Viver a cultura de verdade significa que ela não será negociável e você vai precisar abrir mão de alguns profissionais para que ela continue sendo fortalecida. Do contrário, a sua cultura perde a credibilidade e você, enquanto líder, também perde credibilidade. E por último, implante rituais que fortaleçam a sua cultura. De modo geral, os rituais ajudam a equipe a internalizar processos, diretrizes de forma bastante natural. Inserir a sua cultura nesses processos fará com que o seu time esteja mais engajado e que a sua cultura seja algo tão entranhado no dia a dia que a gente nem percebe que é cultura. Mas para que isso aconteça, a sua liderança precisa estar bem desenvolvida, com habilidades de gestão de pessoas aprimoradas, para que elas consigam fazer esse trabalho com as equipes. Investir nesse desenvolvimento fará total diferença para que a sua cultura se fortaleça com o tempo. Além desse desenvolvimento,
Outro ponto importante é a sinergia e a identificação natural da cultura do líder enquanto pessoa, enquanto profissional, com a cultura do negócio. Jamais vamos conseguir passar valores muito distintos de um negócio para uma pessoa. Essas essências precisam ter similaridade. Os programas de desenvolvimento de liderança do Grupo Lache sempre se iniciam com um processo de diagnóstico. Nós buscamos entender a cultura geral do negócio e também a cultura específica de liderança. Dessa forma, fica mais fácil identificar quais são os comportamentos inegociáveis que precisam ser trabalhados durante todo o processo. O resultado final são líderes melhor desenvolvidos, mais engajados e com boas habilidades para também desenvolver as suas equipes. Assim, a gente vai gerando um movimento de verdadeiros transformadores da cultura do negócio.